Olá, Olá, pessoal. boa tarde. Olá, boa tarde a todos aqui. Em primeiro lugar, é um enorme prazer, mais uma vez, a gente está aqui na FISWeek e ver esse evento fantástico de inovação em saúde, mostrando uma série de alternativas que podem realmente contribuir de forma efetiva na melhora do acesso, na melhora do resultado. E a gente aqui com a oportunidade hoje de conversar um pouquinho com vocês todos sobre transplante, o futuro do transplante e como inovar para o futuro do transplante. Hoje, eu, como moderador dessa sessão aqui, aproveito para apresentar os colegas que estão comigo aqui nessa sessão, a doutora Daniela Salomão, que é coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. Ela não está ainda online nesse momento, mas daqui a pouco ela deve estar conosco aqui e vai ser uma participação bastante importante. Eduardo Rocha, nefrologista, conhecido no transplante renal, atuante em toda a área de transplante há muito tempo, na área de doação de órgãos, foi responsável pela captação e pela Central de Transplantes do Rio de Janeiro. O Pedro Kurtz, que é do IDORI, que faz parte da rede DOR, intensivista, neurointensivista, aproveitando a oportunidade, hoje é o Dia Nacional do Intensivista, aproveitando para te dar os Parabéns. parabéns aí por esse dia Obrigado. especial. E, e o Pedro, que tem atuado bastante aí numa conscientização da parte médica, treinamento da parte médica, para poder fazer diagnóstico adequado de morte encefálica, ter uma visão ativa, na verdade, na busca de potenciais doadores. Né? E eu que, me apresentando para vocês, meu nome é Benhur, eu sou transplantador de fígado há muito tempo, fiz durante bastante período de tempo treinamento e a formação para fazer transplante multivisceral, tive a oportunidade de fazer o primeiro transplante multivisceral de sucesso no Brasil, e eu acho que assim a gente vai tentando realmente mostrar inovações nesse sentido. Acho que hoje a gente tem a oportunidade aqui de conversar um pouco sobre tudo isso. Antes de passar a palavra para vocês que vão apresentar, comentar, e nós vamos fazer aqui uma discussão bastante dinâmica, eu gostaria de, na verdade, conversar com as pessoas que estão nos assistindo e contar um pouquinho do transplante de órgãos no Brasil. O transplante de órgãos no Brasil tem algumas características que são especiais. Muito provavelmente, muitos de vocês que estão nos assistindo e participando dessa sessão não sabem detalhes sobre isso, mas o Programa de Transplante Brasileiro é o segundo maior programa de transplante de órgãos do mundo, o maior programa público de transplante de órgãos do mundo e o único programa de transplante de órgãos subsidiado pelo Estado num país com mais de 100 milhões de habitantes. Então, é realmente um privilégio a gente fazer parte de um sistema que, no decorrer dos últimos 20 anos, se organizou de forma muito adequada, se organizou a ponto de poder ter confiança no sistema. As pessoas não têm hoje nenhuma dúvida de que as listas de espera funcionam, de que ninguém passa na frente de ninguém na lista de espera, de que a gente pode ter confiança no diagnóstico de morte encefálica. Todas estas coisas vêm realmente contribuindo de forma bastante grande para que a gente aumente o número de doadores no Brasil. Só para que vocês tenham uma ideia, se a gente for olhar para 20 anos atrás, a gente tinha aí ao redor de 4, 5 doadores por milhão de habitantes no Brasil. Hoje a gente tem ao redor de 20 no Brasil como um todo. E a gente tem lugares do Brasil, como exemplo Paraná, Santa Catarina, que são recordistas mundiais de doadores por milhão de população. A gente tem um caminho ainda muito grande para desenvolver esse programa, mas a gente já tem conquistas bastante fortes também, né? E eu acho que uma delas é que os transplantes vão sendo incluídos também no rol das operadoras. Então, até há pouco tempo atrás, a gente tinha no rol da ANS apenas a obrigatoriedade de se cobrir, através dos planos de saúde, que hoje contemplam aí 50 milhões de pessoas no Brasil, transplante de rim, transplante de córnea e transplante de medula. A partir de janeiro desse ano, depois de uma longa discussão, nós conseguimos incluir também o transplante de fígado, que realmente é um transplante do dia a dia. Para chamar mais uma vez a atenção de quem está nos acompanhando, o transplante de fígado é um exemplo dessa evolução. Se a gente olhar para 20 anos atrás, a gente fazia ao redor de 100 transplantes de fígado por ano no país. Hoje a gente faz 2.200, 2.300, com potencial de fazer mais, se a gente tiver realmente
doadores suficientes para isso. E um outro problema que eu acho que a gente tem que abordar aqui e enfrentar é que a gente ainda tem, como o mundo todo tem, mas a gente tem ainda uma desproporção entre a necessidade de transplante de órgãos no Brasil e o número de doadores muito grande. Quando a gente fala isso, a gente pode dizer que no caso do transplante de fígado, que é a minha área, a cada 100 pacientes que entram na lista de espera, 50 são transplantados e 50, infelizmente, acabam falecendo na espera por um doador. E, obviamente, que este é um número bastante assustador. Apesar de toda a evolução que a gente tem, a gente ainda perde uma quantidade muito grande de pacientes em lista de espera. E hoje, eu acho que o foco da nossa discussão aqui, além de ser o Sistema Nacional de Transplante e todas as conquistas que foram feitas e as melhorias que a gente pode trazer nos próximos anos, eu acho que no Fórum de Inovação em Saúde, nada mais pertinente do que a gente discutir um pouco aqui como que a gente pode inovar para melhorar de forma mais rápida, de forma mais eficiente, todo o Sistema Nacional de Transplantes. Eu acho que esta é uma vantagem enorme que a tecnologia está trazendo para a gente, que a tecnologia tem nos permitido, e eu não podia deixar aqui de comentar uma palestra na qual a doutora Daniela estava presente também no Congresso da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, uma palestra dada pela Summer Gentry, que na verdade é uma matemática do MIT, do Johns Hopkins e da Academia Naval dos Estados Unidos, e que casou com um urologista que fazia transplante, era residente de urologia e que queria fazer transplante de rim. E com isso ela começou a olhar de forma matemática para aquilo. Ela tem desenvolvido modelos matemáticos fantásticos que podem melhorar a distribuição de órgãos num país também de dimensões continentais como os Estados Unidos. E foi uma apresentação fantástica mostrando que realmente a tecnologia, a inovação, modelos matemáticos podem nos oferecer, né? Então, eu, obviamente, vou começar aqui fazendo algumas provocações e começar numa ordem aqui aleatória. Cada um de vocês pode interromper a hora que quiser, dar suas opiniões, e vamos fazer uma coisa bem dinâmica. Mas eu queria começar pelo meu amigo Eduardo Rocha, nefrologista, que eu queria ouvir dele um pouco, com toda a experiência que ele tem nesta área de gestão e na área de doação. O que você imagina na inovação na área de logística e de preservação de órgãos para a gente fazer daqui para frente? Porque a gente sabe que existe um problema de logística no Brasil, né? A gente tem, mais uma vez, um país continental onde a gente tem diferenças muito grandes de infraestrutura de lugar para lugar. Então, o que você imagina que a inovação pode nos trazer de benefício, tanto na área de logística quanto na área de preservação de órgãos, Edu? Ben, para os que nos conhecem, sabe que eu te chamo de Ben, como amigo, né? E os teus melhores amigos, que eu seja desde a Inglaterra, te chamam de Ben. E é assim que eu vou me referir a você. É um prazer estar numa mesa aqui rodeado de amigos, né? Vocês três sabem que o Pedro tem a honra de trabalhar com ele quase que diariamente. A Dani, que foi uma das nefrologistas, grandes nefrologistas, que o Rio de Janeiro perdeu, mas que o Brasília e o Brasil ganhou. Espero que ela consiga entrar aqui. Certamente as atribuições do cargo dela, às vezes, fazem com que imprevisto aconteça. Eu espero que até o final ela consiga entrar. Mandei uma mensagem aqui para ela, sei que você já mandou também. E eu já vou quebrar a pergunta, e como você me permite, né? Eu vou falar de logística, mas quando a gente fala de transplantes, você sabe muito bem, o BNU dispensa apresentações, mas dentre os inúmeros cargos e funções que ele já teve ou tem, ele é um ex-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E quando a gente pensa em termos de entidades, no Brasil, o Brasil consegue ser o que ele é graças a duas grandes instituições. O Ministério da Saúde, com seu Sistema Nacional de Transplantes, atualmente coordenado pela Daniela, e a BTO. Não dá para a gente omitir ou minimizar o trabalho dessa associação médica, de médicos, mas que se tornou muito mais do que isso. Hoje, uma associação multidisciplinar, que tem dados coletados que são compartilhados com o governo, e grande parte dos dados que a gente analisa, e aí entrando na tua pergunta, questão de gestão de processos, a gente não consegue fazer gestão sem dados. E a inovação,
antes de falar da logística e de distribuição de órgãos, primeiro a gente precisa saber o que a gente pode fazer para aumentar o número de órgãos disponíveis. Como você sabe muito bem, você acabou de citar números dramáticos em relação ao transplante de fígado, mas não é diferente, inclusive para córneas, que é um tecido que teoricamente não precisaria ter fila, né? Contabilizando o número de óbitos com o potencial doação de córneas e quem está na fila, não precisava ter fila, você sabe muito bem, mas os problemas são inúmeros. E eu vou pegar a tua pergunta da logística e dar dados, comentar dados sobre histórias de empresas, né? E nisso vem a inovação e a iniciativa FIS, que é um fórum, como vocês sabem, que procura agregar pessoas, é um grande hub, como diz nos Estados Unidos, do público, do privado, mas todos aqueles interessados em melhorar a qualidade da saúde do nosso país. A maior empresa de logística do mundo hoje se chama Amazon. E a Amazon começou com a seguinte proposta: vender livros online. Então, hoje, quando a gente fala em Amazon, a gente esquece dos livros. E por que eu digo isso? Se a gente vai pensar em distribuir órgãos, a gente vai provavelmente olhar para uma parte muito pequena do processo. E vale lembrar que a doação de órgãos, e como você destacou muito bem, o nosso Brasil tem todo motivo para se orgulhar, não só do SUS, mas de todo o seu programa de transplantes, que foi construído com esforço e participação não somente das entidades públicas, mas também das privadas. Nós temos muito orgulho mesmo, e tem que ter, mas a gente ainda pode melhorar muito. E aí eu vou voltar na questão fundamental. Os órgãos vêm da sociedade. Não existe doação de órgãos sem que a sociedade esteja mobilizada. Exemplos no mundo que conseguiram resolver isso, pelo menos parcialmente, e muito bem, são a Espanha. Na Espanha, a sociedade toda é mobilizada e se orgulha de ser uma sociedade que doa muitos órgãos e, portanto, faz muitos transplantes. E tem outra característica. Quem são os maiores beneficiados? Estão na sociedade. São pacientes com doenças cada vez mais prevalentes e incidentes, que têm doenças terminais e que precisam dos órgãos. De uma forma bem prática, né, e não precisando usar nenhum jargão médico, nós temos um tratamento para as pessoas, mas depende das pessoas. Não as mesmas, obviamente, quem está precisando não é a mesma pessoa que está doando. E quem está doando nunca sabe se vai doar. A probabilidade de uma pessoa que queira doar os órgãos conseguir doar, levando em conta as características que o Pedro conhece muito bem de terapia intensiva, em outras palavras, para a gente ter doação de órgãos doadores falecidos, a gente precisa chegar a um CTI. E o Brasil tem um grande número de CTIs privados, até o Pedro pode me corrigir, eu creio que tenha mais leitos de CTIs privados do que públicos. Então, a primeira inovação em relação que vai ter impacto na logística é todos precisam participar. E eu tenho orgulho de estar participando de um projeto junto com o Pedro, em que incentiva a doação de órgãos nas unidades privadas. Porque as unidades privadas, o Ben conhece muito bem, já coordenou um grande programa privado e continua tendo uma participação sempre muito ativa no público e no privado, formador de opinião. Hoje, a realidade ainda é uma de inequidade. Os doadores vêm de hospitais públicos e beneficiam hospitais públicos e privados. Então, essa inequidade pode ser minimizada se a gente incentivar a doação nas instituições privadas. Eu acho que eu vou poder falar um pouco mais, não quero monopolizar a conversa, mas se a gente vai falar de logística tem muita inovação boa. Tem drones para entregar órgãos, tem tecnologia de informação que pode saber quem precisa mais rápido e estar na hora certa para quem pode beneficiar no momento certo a pessoa certa, e isso já está disponível. É só uma questão de como a gente vai aplicar isso. E só o último comentário, eu costumo lá na universidade para os meus alunos perguntar assim: você sabe qual é o critério de distribuição de fígado? Aí as pessoas dizem, os melhores residentes, alunos, claro, MELD. Beleza, ótimo, parabéns. E como é que funciona o MELD? Você tem uma pontuação de acordo com a gravidade. Excelente. Os pacientes que estão mais graves, por um critério de priorização, vão receber os órgãos prioritariamente. Excelente. Aí a última pergunta que poucos respondem: e o que significa MELD? E aí é um modelo matemático, Model of End-Stage Liver Disease, que o Ben conhece há muito mais tempo, conhece os detalhes e as modificações do MELD há mais tempo. Então, em outras palavras, a inteligência artificial, a ciência de dados, database e computação já está sendo aplicada há muito tempo, mas a gente pode fazer muito mais. Então, com isso, eu não sei se eu respondi, mas eu talvez tenha levantado outras questões
que é uma boa oportunidade, no mínimo, de passar a bola para o Pedro e falar sobre o papel do intensivista nesse dia tão importante na doação de órgãos. Eu vou concluir essa primeira intervenção dizendo aquela frase famosa dos espanhóis: sin donante no hay trasplante. Então, discutir logística e distribuição antes de discutir a doação é antecipar os fatos. Mas eu sei que você provocou exatamente para isso. Vamos falar de logística, se necessário, e preservação, mas vamos falar de doação. Tá. Eu acho que, assim, antes de eu passar a palavra e provocar um pouquinho o Pedro para a discussão nesse sentido, eu acho que eu queria realmente agradecer tudo que você colocou, Edu, e mostrar que o MELD, que é o Model of End-Stage Liver Disease, nada mais é do que uma fórmula logarítmica que demonstrou um enorme benefício em classificar a gravidade dos doentes que aguardam em fila de transplante por chance de morte. Quer dizer, quanto mais alto este score, maior a chance dele morrer num espaço de tempo mais curto. O que, obviamente, é uma mega inovação puramente matemática que demonstrou este benefício. Então, eu acho que e isso já está aí distribuído pelo mundo como rotina desde o início dos anos 2000. Então, não é uma coisa de ontem, não, é uma coisa de 20 anos. Né? E se a gente for continuar aqui abordando o que é necessário, especialmente num país como o nosso, e eu não podia deixar aqui, não fiz isso no começo, cometi uma falha, mas não podia deixar aqui de agradecer na pessoa do Josier Vilar e do Rodrigo Vilar a oportunidade da gente estar discutindo este assunto num evento tão especial como a FISWeek, né? Eu deveria ter feito isso na abertura, não fiz, e me corrijo agora. Mas, Pedro, você como intensivista, e a gente sabe que a grande maioria dos doadores, ou dos potenciais doadores, vão ser encontrados ou numa unidade de emergência ou numa unidade de terapia intensiva. Na grande maioria das vezes, em dois grandes grupos, ou pacientes que sofreram trauma crânioencefálico e que acabaram evoluindo para a morte encefálica, ou em situações de pacientes que sofreram AVC, que sofreram um AVC hemorrágico, ou mesmo outro tipo, e que acabaram também evoluindo para a morte encefálica. Então, esses dois são os maiores grupos de potenciais doadores que a gente pode encontrar. E é óbvio que duas situações são muito ruins nestes dois grupos, porque na grande maioria das vezes estas mortes são traumáticas ou súbitas de alguém que não estava doente há muito tempo e que a família não esperava aquele desfecho trágico num momento de dor e perda de um ente querido. Então, esse é um ponto duro. Outro ponto é que aquilo está numa unidade de emergência onde existem outras prioridades além desta, né? Ou numa unidade de terapia intensiva, que também é um ambiente de bastante estresse, de bastante correria, de bastante tensão. Então, eu gostaria de ouvir de você qual é o trabalho que você vem fazendo para demonstrar a importância para os nossos colegas médicos e profissionais da área da saúde não médicos, de que olhar para o potencial doador que evoluiu para a morte encefálica pode ser e deve ser tão importante quanto olhar para o outro paciente que está ali do lado e que pode sair vivo daquela situação, ao contrário do que esse. Mas este pode fornecer uma quantidade enorme de órgãos, salvando uma quantidade enorme de gente que está em fila. Então, assim, quais são as dificuldades que você tem enfrentado, quais são as vantagens, a metodologia que você tem usado e qual é a inovação que você pode dividir conosco aqui, que você imagina que traga um bom resultado? Tá, primeiro, Benhur, queria agradecer a você e ao Eduardo, assim como a FISWeek, na figura do José, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante e interessante. Eu acho que, continuando o comentário do Eduardo, o primeiro pilar, sem dúvida, é essa conscientização da sociedade em relação à doação, né? Mesmo que essas situações se apresentem subitamente, e a gente consiga eventualmente conscientizar uma família sobre doação de órgãos naquele momento difícil,
O ideal é que a gente tenha o conjunto da sociedade conhecendo a doação de órgão como um tema relevante e presente na vida das pessoas, já que, eventualmente, todos nós vamos morrer. Então, agora, o próximo pilar dessa discussão é, sem dúvida, a detecção do paciente que pode evoluir para a morte encefálica e se tornar um potencial doador, e o diagnóstico de morte encefálica para que a doação seja possível. Nesse sentido, eu vejo duas questões que são muito relevantes. Uma é o treinamento do grupo médico intensivista. Esse treinamento, ele hoje é muito bem definido na resolução do Conselho Federal de Medicina, de como ele deve ser feito. No formato em que ele está, ele não tem muitas inovações do ponto de vista tecnológico, é um tipo de treinamento muito tradicional, presencial, e eu acho que tem espaço para a gente caminhar para estratégias de educação e treinamento que possam capacitar um número maior de médicos em diferentes lugares do Brasil, usando a tecnologia. Eu acho que a gente tem oportunidade de fazer isso utilizando diferentes ferramentas de educação à distância e mesmo de treinamento à distância. Mas outra parte do problema, e que eu acho que aí a gente está tentando implementar soluções que usam tecnologia e que usam ciência de dados, é a gente identificar, independente do trabalho do médico à beira do leito, como um complemento ao trabalho do médico e até uma ajuda ao trabalho do médico, é identificar, através de ferramentas de inteligência artificial e machine learning, pacientes que têm uma chance maior de evoluir para a morte encefálica e que têm uma chance menor de ter uma recuperação da função cerebral. Então, isso não é difícil de se desenvolver e de se implementar. Alguns modelos mais simples e mais complexos já foram desenvolvidos nesse sentido, mas eu acho que o desafio que a gente tem é trazer esses modelos que foram desenvolvidos no ambiente mais de pesquisa para dentro do CTI, para a prática clínica. Eu vou dar um exemplo de um tipo de aplicação que eu ainda não conheço sendo aplicado no Brasil, mas que poderia ser desenvolvido, já que já tem exemplos em outras áreas. Então, você desenvolve uma série de dados, você encontra uma série de dados que te dão uma chance maior ou menor do paciente ter recuperação cerebral ou não, ou seja, de evoluir para a morte encefálica ou não, e você busca esses dados utilizando linguagem natural no prontuário eletrônico dos pacientes, e você consegue, de uma forma automática e cotidiana, informar o médico quais são as chances que esse paciente tem de evoluir para uma situação como essa. Então, você, ao mesmo tempo, alerta a equipe que está cuidando do paciente, identifica aquele paciente de forma automática e provavelmente você vai ter menos casos de perda por conta de tudo que você comentou, do quanto o CTI é ocupado, de quantos pacientes estão sendo tratados por aquele médico, você vai ter uma chance menor de perda da detecção daquele paciente que evolui para ser um potencial doador. Então, eu acho que tem oportunidade nessa área de treinamento, da gente utilizar ferramentas de educação principalmente à distância, e acho que tem muita oportunidade utilizando ciência de dados na identificação de pacientes de alto risco para a morte cerebral. Muito obrigado, Pedro. Acho que você conseguiu mostrar para a gente aí realmente como que isto pode evoluir. Eu acho que tem uma outra coisa que é bastante interessante e que funcionou durante muito tempo e que a gente pode ampliar esta inovação agora, que é toda a questão da simulação realística, né? A simulação realística no treinamento
da doação de órgãos, da morte encefálica, da abordagem da família, ela é fundamental. Eu tive a oportunidade de criar um curso de pós-graduação na época que eu estava no Einstein, que existe até hoje. Nós formamos algumas centenas de pessoas nesse sentido, e que a gente usava um centro de simulação realística fantástico que existe lá e que hoje existe distribuído em várias outras instituições. Praticamente todas as instituições com qualidade, inclusive as faculdades de medicina, tem centro de simulação realística. Então, acho que essa é uma oportunidade, incluindo toda esta questão da simulação realística, talvez com as oportunidades do metaverso, onde a gente pode levar a simulação realística para dentro de lugares onde a gente não vai ter aquela estrutura para poder ser utilizada. Então, assim, é uma quantidade infinita de ideias que a inovação traz para a gente para poder promover isso. Eu não podia deixar de mencionar aqui, o Eduardo compartilhou comigo hoje, uma lei que foi promulgada antes de ontem, que foi publicada ontem no Diário Oficial, a Lei 14722, que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e ao transplante de órgãos no Brasil. Então, assim, a gente tem uma oportunidade neste momento muito grande. E como você falou que a inteligência artificial pode nos ajudar a identificar potenciais pacientes não doadores que evoluirão desfavoravelmente, né, com uma probabilidade maior, isto capacita, infelizmente, mais as instituições privadas a fazer por conta de prontuários eletrônicos mais adequados, mais conectados, mais bem determinados, em que boa parte dos hospitais públicos ainda não tem, né? Então, acho que assim, é uma oportunidade ainda maior dentro desse seu projeto na rede privada e na rede da saúde suplementar, você participando de uma rede enorme de saúde hoje, com a maior rede de hospitais do Brasil, uma das maiores talvez do mundo, mas que pode colocar em prática um modelo bastante animador. Então, esta coisa da inovação para mim é bastante interessante e é uma coisa fantástica do ponto de vista de oportunidades que nós temos, né? E outra coisa, eu queria puxar agora para o Edu um pouquinho de volta, que eu acho que é uma coisa que vem sendo discutida, talvez eu te coloque numa saia justa, Edu, mas faz parte... Eu gosto disso. Faz parte, eu não combinei com você isso antes, mas a gente tem ouvido falar bastante no Brasil sobre a possibilidade da doação pareada, no que diz respeito ao transplante renal. A gente sabe que nos Estados Unidos, em modelos de inteligência artificial, isso já cresceu substancialmente em número para poder organizar pares de doadores vivos que sejam e que permitam um acréscimo do número de transplantes. O que você acha que isto pode ser feito no Brasil, levando em consideração a nossa discrepância social? Eu acho que aí é que está uma coisa que talvez mude um pouco essa discussão, né, na medida em que essa coisa precisa ser feita de uma maneira tão organizada que a gente não corra risco desta doação acabar não sendo, ter o objetivo de ser pareada e não ser pareada. Mas assim, o que você tem visto? Eu não quero nem que você diga se deve existir ou não deve existir, mas dá um upgrade para a gente do que a inovação pode ajudar nesse sentido, a gente melhorar o número de transplante de rins, uma vez que hoje a gente está falando de inovação, tem que falar aqui também, né? A gente tem inovações enormes no transplante. Por exemplo, eu tive a semana retrasada em Seul, na Coreia, visitando 3 serviços de transplante, e nenhum deles praticamente faz mais doador de fígado por cirurgia aberta. 100%, entre 93% e 100% dos doadores de fígado por videolaparoscopia. Imagina o do rim, né? O do rim hoje já está robótica, videolaparoscopia. Eu vi lá em Seul ainda uma coisa bastante interessante. Eles não usam o robô. Quer dizer, a nossa questão do Da Vinci, né? Ou de outros robôs aí, para não falar uma marca única, mas lá eles usam uma laparoscopia 3D, onde você não precisa de nenhuma sala especial, não precisa do console de robô, nada, só precisa da câmera 3D. Então, é um negócio que, olha, me empolgou fortemente. Mas na questão do rim, a gente sabe, a doação laparoscópica ou robótica já é realidade atual. E o transplante de rim já está passando a ser, né? Então, o doador vivo, obviamente, passa a ter
menor risco, uma recuperação melhor. Fala para a gente um pouquinho de doação pareada, por favor, Edu. Ben, novamente eu vou falar de doação pareada, mas é que essa discussão e os pontos que você levanta são tão ricos que eu não posso me abster de comentar algumas coisas. Então, primeiro eu queria voltar na essência desse encontro, FISWeek, inovação. Inovação, ele tem pelo menos dois grandes braços. Uma delas é o desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, etc. E a outra, como você sabe muito bem, é o desenvolvimento de processos. E o desenvolvimento de processos ele está diretamente ligado à mudança de comportamento. Então, o Pedro trouxe muito bem essa questão de terapia intensiva, das famílias, como você também falou, deverem ser pré-sensibilizadas para o assunto. Por isso, uma lei como essa, 14722, é fundamental, porque se a gente fala de regulação, e obviamente aí já estou falando da doação pareada, o grande risco da doação pareada ele está ligado ao comportamento da sociedade. E, portanto, o ser humano, infelizmente ou felizmente, precisa ser regulado. O ser humano, a gente não consegue prever, eu não consigo prever o que eu faria numa sociedade desregulada se eu precisasse de um órgão. Não falo nem para mim, para as minhas filhas, para alguém da minha família. Então, esse comportamento humano, animal até hoje, e infelizmente nós não estamos vendo uma evolução tecnológica proporcional, aliás, comportamental proporcional à tecnológica. Então, sem entrar e aprofundar nesse assunto por não ser especialista, eu gosto muito da questão da economia comportamental, né, o Behavioral Economics, que motivo de alguns prêmios Nobel das últimas vezes. E chama a atenção que um dos grandes defensores da doação pareada é o Alvin Roth, que vale a pena quem estiver assistindo e não conhecer, consultar lá no Google, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia 2012, e ele já foi conhecido, e ninguém ganha o Prêmio Nobel por um trabalho, sim, por uma história de vida na área de contribuição para a sociedade. E ele, desde os anos 70, contribuiu para o que ele chamava Matching System, de vagas de residência médica nos Estados Unidos para os hospitais. O problema na época, ou como se chama hoje em dia, a dor dos hospitais e dos eventuais aprovados dos hospitais, é que tinha que fazer muitas viagens para entrevistas, para aqui, para ali, uma logística, mais ou menos que nem as viagens que Pedro e eu estamos fazendo pelo Brasil afora para ensinar doação de órgãos, manutenção de hemocefálica e tudo relacionado ao processo adequado e regulamentado pelo governo. Então, juntando os assuntos, comportamento humano e doação pareada, se eu dissesse, ou se eu ouvisse, eu estou do alto do meu 61, o Benu vai chegar na cidade em breve, o Pedro daqui a muito tempo. Ben, se eu ouvisse há muito tempo atrás que as pessoas iriam se casar, ou que um grupo de pessoas iriam se casar baseado em informações coletadas por computador, eu não acreditaria. E no meu meio de conhecimento, imagino que vocês também tenham, nós conhecemos inúmeros casos de casais que se consolidaram por desejar fazer um casal, ter filhos, etc., etc., em que o computador ajudou. Então, eu não tenho como ser contra, me posicionando claramente, a adoção pareada, naturalmente regulada pelo Estado, esse é o papel do governo, e com critérios muito bem discutidos anteriormente. Então, eu acho que o que se apresenta hoje, né, e que o Peroz é um dos grandes defensores, e eu concordo com muitos dos argumentos que ele apresenta, talvez com quase todos, é que nós precisamos discutir o assunto, nós precisamos regulamentar, e para quem eventualmente não sabe o que é doação pareada, é basicamente, nós temos um número grande de pacientes, eu vou falar sobre rim, obviamente é onde se aplica mais, que não conseguem receber um órgão nos critérios atuais, porque eles estão hipersensibilizados. Eles foram vacinados, seja por transfusões ou gestações prévias, e nesse sentido as mulheres são mais prejudicadas, com o fato de terem anticorpos contra aqueles potenciais doadores. E a doação pareada, eventualmente, para quem tem um doador vivo que tem a infelicidade de ser sensibilizado contra aquele doador, surge a possibilidade de que um outro doador, também sensibilizado para uma outra dupla, possa servir para si. Então, essa doação que começou como doação cruzada, hoje, e recentemente vocês sabem, os que estão mais próximos da área, houve o relato de uma doação pareada organizada pelo computador, com 35 transplantes realizados, 70 pessoas envolvidas, e isso é muito complexo. Mas, por outro lado, voltando à questão do comportamental, existe o próprio Alvin Roth, eu vi ele numa palestra na OMS, se tivesse a oportunidade, ele defende que outros países entrem na doação pareada já regulamentada pelos Estados Unidos.
E aí a OMS, com toda razão, começa a discutir, porque a gente começa a ter inequidade. Doadores que venham de países mais pobres, que eventualmente têm algum tipo de benefício ou estímulo, que é totalmente desaconselhável e está bem regulamentado como proibido pela lei, entre no circuito. Então, as questões que são discutidas e que impedem a gente a evoluir nessa inovação, pelo menos no Brasil, muitas vezes estão associadas a uma desconfiança de um sistema. E como você falou muito bem na abertura, se tem um programa que, com toda a convicção nossa de profissionais há tantos anos trabalhando nessa área, nós temos orgulho e confiança, é o Sistema Nacional de Transplantes. Então, em outras palavras, eu acho que o Sistema Nacional de Transplantes, é uma pena que a Dani não esteja aqui para ouvir a posição dela, mas já deveria estar discutindo e poderíamos estar muito mais evoluídos nessa questão. Então, de forma resumida, totalmente a favor da doação pareada, lembrando que isso envolve doadores vivos. E a doador falecido, acho que é uma outra questão. Espero não ter sido longo demais no meu posicionamento. Não, muito pelo contrário, isso foi muito claro, como sempre. A doutora Daniela acabou de me mandar uma mensagem, hoje um problema com um voo que ela estava, o voo atrasou e ela acabou de pousar e infelizmente não consegue entrar aqui na reunião nesse momento, porque ela estava, obviamente, fora de conexão, né? Mas é uma pena ela não estar aqui conosco, mas a gente agradece a participação dela, pelo menos a justificativa dela, acho que tem que ficar clara aqui. Pedro, tem alguns trabalhos que mostram, já publicados há muito tempo, há 10 anos, que mostram técnicas de inovação melhorando a predição de falência do enxerto em determinados transplantes e principalmente melhorando o matching entre doadores falecidos e quem está em lista de espera. E boa parte deles se baseiam numa técnica chamada Artificial Neural Network, e que realmente coloca informações de cada um dos lados e a máquina, que nunca faz nada sozinha, acho que essa é uma coisa que a gente tem que destacar aqui, ela é programada por seres humanos para ajudar as nossas decisões de forma mais adequada. Ela conseguiu demonstrar, especialmente em alguns trabalhos da Espanha, um melhor resultado para aqueles transplantes, no caso de fígado, mas já tem outros também. Então, eu queria que você comentasse comigo um pouquinho, e você falou da inteligência artificial para tentar prever a questão dos doadores, mas assim, acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que, obviamente, veio para ajudar a gente na atuação médica, né? Então, quais são todos os lados que você consegue olhar para isso e ver o benefício que a inteligência artificial pode trazer na área de transplante? Bem, Yuri, eu acho que nesse caso, como você comentou, do paciente falecido em morte encefálica, que se torna o potencial doador, tem uma fase do cuidado desse potencial doador que é a manutenção depois do diagnóstico de morte encefálica. Essa fase de manutenção ela é essencial para a qualidade dos órgãos que vão ser doados depois disso, né? Então aqui a gente não está falando, eu não estou falando tanto de matching, mas estou falando de você oferecer o melhor tratamento possível, pensando não mais na recuperação cerebral e do paciente como um todo, mas sim naqueles órgãos que vão ser transplantados. Eu acho que a gente tem aí também uma oportunidade de auxiliar o médico nesse tipo de abordagem, porque a verdade é que os médicos e os intensivistas estão dentro desse grupo também, não foram treinados na sua formação para tratar os órgãos simplesmente, né? Ou para tratar um paciente falecido com morte encefálica com foco nos órgãos. Então, é uma mudança de mindset que não é simples de você fazer à beira do leito, você tem que ter gente muito capacitada e muito treinada para que isso seja bem feito e que os órgãos tenham a melhor qualidade possível. Então, eu acho que a gente tem aí algumas ferramentas que já são hoje em dia, já se tenta aplicar ferramentas de auxílio na terapia intensiva em geral, e na área do neurointensivismo, do cuidado
do paciente crítico com lesão cerebral, isso vem crescendo bastante, onde você tem ferramentas que mostram como a combinação da pressão intracraniana com a pressão arterial, com a oxigenação, podem afetar a função do cérebro. Eu acho que a gente pode também utilizar ferramentas desse tipo à beira do leito para focar numa melhor qualidade dos órgãos que vão ser doados. Mas tem uma outra área também de inovação que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, que complementa o paciente falecido com morte encefálica como uma forma de aumentar a disponibilidade de órgãos e as doações, que é o doador com morte circulatória, que hoje não existe no Brasil, né? A gente não tem uma estrutura legal que permita a gente captar órgãos em doadores com morte circulatória. Em outros países isso também foi uma inovação, mas não é uma inovação tão recente. Mas como a gente tem como vocês comentaram, uma estrutura legal, especialmente no diagnóstico de morte encefálica, uma estrutura muito completa, talvez uma das mais completas do mundo, no sentido de dar segurança ao diagnóstico de morte encefálica, eu acho que essa é uma fronteira que a gente precisa discutir. Isso já vem sendo levantado dentro da Sociedade de Terapia Intensiva, de Neurologia, e eu acho que isso é um avanço e um desafio grande. Basicamente, o que isso significa é você identificar pacientes que têm uma lesão cerebral irreversível, mas que não evoluíram para a morte encefálica, mas são pacientes que ficarão em coma indefinidamente, não vão voltar a ter vida de relação. E isso, diante dessa situação e com o acordo da família, pacientes como esses, eles são, de forma programada, o suporte de terapia intensiva é suspenso e o paciente evolui para parada circulatória, ou seja, o coração, depois que é retirado o suporte avançado de terapia intensiva, o coração para. Nesse momento, há uma ressuscitação externa imediata, isso é feito dentro do centro cirúrgico, e o paciente, a partir daí, é encarado como um potencial doador, e você pode, inclusive, ter, numa situação como essa, órgãos que são doados num ambiente mais controlado e provavelmente com uma qualidade até melhor. Eu acho que isso é uma discussão e uma inovação que a gente vai enfrentar nos próximos anos e acho que pode ser muito importante para aumentar o número de doações e a qualidade dos órgãos doados. Eu acho que essas discussões todas são bem-vindas, elas precisam vir à mesa. Obviamente, muitas delas, Pedro, não são simples, né? A gente está falando de uma sociedade com características diferentes. Eu trabalhei durante muitos anos na Inglaterra, onde essa prática é utilizada há muitos anos e que, obviamente, isto tem uma implicação bastante grande na disponibilidade de infraestrutura de recursos humanos para acontecer, né? Então, acho que a gente tem que discutir todos esses assuntos, não há dúvida, nós temos que continuar evoluindo na área de transplantes, até porque nós não podemos ficar para trás do mundo com este programa de transplante tão bem sucedido que o Brasil conseguiu desenvolver dentro da sua história, né? Da sua história da saúde pública, inclusive. E eu até brinco que se o transplante deu certo no Brasil, qualquer coisa pode dar certo no Brasil, é só uma questão de vontade política. É uma questão, quando eu digo vontade política, não é de partido político, não, é política de Estado, né? Política de saúde, política que vai se perpetuar. Mas eu acho que a gente precisa, desculpa, obviamente, pode falar. Desculpa, só complementando nesse assunto das diferenças culturais entre os países, né, que sem dúvida isso tem uma implicação muito grande na evolução dessa discussão, mas uma coisa que a gente vem vendo no Brasil nos últimos anos é um crescimento também bastante importante da conscientização da sociedade médica e não médica sobre cuidados paliativos, né, e sobre dignidade da morte, etc. Então,
eu acho que à medida que esse tipo de mudança cultural vai acontecendo, isso vai criar espaço e permitir que discussões como essa, que hoje são muito mais simples em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, que elas entrem aqui de uma forma tranquila e equilibrada, né? Não há dúvida, não há dúvida. Eu acho que a gente tem que, realmente, acho que esta é uma das funções de um painel como esse, né? A gente tem que provocar a sociedade, seja ela de especialistas ou não, tá certo? Para que a gente possa pensar no que vai e no que deve acontecer em termos, pelo menos, de discussão. Acho que um outro ponto essencial que a gente precisa falar aqui é sobre dados, né? E hoje a gente tem um dos maiores programas de transplante do mundo, que reporta dados para o Sistema Nacional de Transplantes obrigatoriamente com frequência. E a gente tem hoje uma massa de dados dentro do Sistema Nacional de Transplantes, dentro de cada Secretaria de Estado da Saúde, brutal, fantástica, enorme. E existe uma coisa que eu falo há muito tempo, que pior do que não ter dado é não usar de forma adequada a análise dos dados que são disponíveis. Então, a gente corre um risco enorme de negligenciar oportunidades de melhoria. E que a inovação vem trazer para a gente e tirar da gente o viés de que o Edu quer os dados para falar que ele é melhor que você, Pedro que é melhor que eu, ou que eu sou melhor que você. Mas a inovação traz a oportunidade, e eu acho que a própria iniciativa FIS tem como um dos objetivos reunir dados de saúde de forma anonimizada, mas que possam fornecer resultados claros para que nos baseie nas mudanças e nos focos das coisas que nós temos que atuar. Nós não podemos mais viver em nenhuma situação naquela situação antiga do achismo da medicina. Eu tive um caso assim assado. Eu acho que as coisas evoluem melhor se eu usar determinada técnica, né? Não dá mais. Então, assim, acho que uma questão de dados é importante. E levando isso um pouco para os outros poucos minutos que a gente tem, mas que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar para quem está nos ouvindo, são as inovações de preservação de órgãos, né? A gente começou lá atrás com máquina de perfusão para rim, que hoje já é rotina em vários lugares, inclusive no Brasil, com máquina de perfusão para pulmão. A gente está com máquina de perfusão para fígado, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Inglaterra com ela. É um negócio que fantástico, porque nos permite não só deixar esse fígado na máquina por 24 horas, 48 horas, como permite que a gente olhe para este órgão e obtenha parâmetros dele, dependendo de cada uma das máquinas de perfusão, que demonstram para a gente que este fígado realmente vai funcionar. Ele já funciona fora do corpo, com características muito boas. Isso acontece com o rim também. Então, assim, este é um potencial enorme. Todavia, mais uma vez, hoje isto ainda tem preços, custos altíssimos, né? Mas que é mais uma coisa que a gente precisa discutir de forma clara dentro de um país como o Brasil, dimensões continentais, onde a gente tem um potencial de doadores muito maior do que a gente usa, onde a gente utiliza hoje, para vocês terem ideia, 50%, 60% dos fígados captados, retirados. Então, esta é mais um ponto que eu acho que a gente precisa colocar na pauta de discussão, como que a gente coloca isso dentro do programa de transplante de forma sustentável, tá certo? De forma progressiva. Não quero que saia todo mundo agora colocando órgãos em máquina em todas as situações, não é esse o caso, mas talvez criar alguns programas que possam demonstrar, programas reais, subsidiados pelo Sistema Nacional de Transplante, ou por empresas privadas, ou por parcerias público-privadas, que possam melhorar a quantidade de doadores para o sistema. E eu tenho certeza que vocês estão dando um exemplo para nós, fazendo isso, Pedro, numa rede hospitalar enorme, que demonstra que, sabidamente, os órgãos que vão ser disponibilizados em qualquer uma das redes hospitalares privadas do Brasil vão ser disponibilizados para a lista. Não vão ser disponibilizados para doentes dessa própria instituição. Então, este é o caminho que a gente tem que seguir. E eu queria pedir para o Edu fazer um comentário sobre preservação de órgãos, na verdade, até porque o rim é um dos que mais usa a máquina até hoje.
né? Mas de preservação de órgãos e dos benefícios que a gente pode trazer com este tipo de inovação. Eu vejo hoje uma oportunidade enorme do Brasil ser um dos grandes players até dos novos estudos para isso, das novas máquinas, das novas soluções de conservação, do sangue artificial que pode funcionar como solução de preservação no futuro. Então, assim, a gente tem um caminho pela frente enorme em que as máquinas acabam captando também seus próprios dados, aprendendo com ela própria no machine learning, o deep learning machine, e promovendo para nós resultados que nos permitam acertar caminhos, né, Edu? A palavra está com você aí nesses últimos Ben, minutos que a gente tem. provavelmente vai ser minha última intervenção e eu vou tentar, portanto, juntar alguns aspectos que foram discutidos aqui, dentre eles essa questão da parceria público-privada. Hoje foi um dia muito produtivo aqui na Iniciativa FIS. Eu tive a oportunidade de ouvir o professor Denizar Viana, da UERJ, que trabalhou diretamente com o governo Mandetta, na Secretaria de Saúde, e foi o responsável pelo CONITEC, que você conhece muito bem, que é o Comitê de Inovação Tecnológica do governo. Órgãos como esse são fundamentais, porque a necessidade de estudos de custo-efetividade no Brasil, isso é constante, porque não existem recursos para tudo, né? Obviamente a saúde não vai ser exceção, e, portanto, a sociedade deve discutir a priorização. E esse é um dos aspectos que, quando se fala em inovações do tipo máquina de preservação de órgãos, a percepção de alguns é de que é muito caro, mas não é assim que a gente analisa e toma decisão. A gestão, como você falou muito bem, precisa de dados estruturados, elaborados, para que dados, por exemplo, fornecidos pelas máquinas, pelo computador, tenham o comprometimento e a participação do humano na decisão. E é a sociedade que decide, que deve melhor decidir. E para isso, felizmente, nós temos no Brasil cirurgiões como você, Benhur, que representa, obviamente você não vai... Eu sou a melhor pessoa para falar sobre você e sobre os cirurgiões de transplante do que você mesmo, nesse sentido. Nós temos um dos melhores cirurgiões do mundo, no Brasil, formados não somente no exterior, que foi parte da nossa geração, como hoje formados nos grandes centros públicos e privados do Brasil. Isso eu falo com toda tranquilidade. Por outro lado, nós temos recursos que são aplicados, escassos, obviamente, e que podem ser melhor aplicados em todas as áreas, dentre elas da inovação. E temos, o que não é fácil, mas temos profissionais, vou citar aqui, o Hélio Tedesco, em São Paulo, uma pessoa capaz de conduzir um estudo de custo-efetividade de máquinas de preservação do rim e que mostra que é custo-efetivo. Portanto, os elementos estão todos ali. Mas, infelizmente ou felizmente, as decisões, às vezes, têm os vieses políticos. E aí, nesse sentido que, às vezes, a gente se perde. Essa foi uma discussão que o Denizar teve hoje de manhã, falou sobre a aplicação de recursos, falou bastante sobre a parceria público-privada, e eu queria, assim, talvez como conclusão, mostrar para onde eu estou indo, para onde eu gostaria de chamar a atenção nessa área de transplante e doação de órgãos. E volto à questão da sociedade. Para que a gente seja efetivo na sociedade, a gente precisa dar exemplo. E exemplo se dá, às vezes, com práticas que são práticas que, de uma forma até subliminar, são copiadas. O que a sociedade faz hoje? Onde é que a sociedade gasta o seu tempo? Em grande parte nesse aparelhinho aqui, chamado telefone celular. Então, voltando à Lei 14.722, que acabou de ser publicada, como é que a gente vai resolver o comportamento da sociedade, e o Pedro citou aqui a questão de doação falecido, que é muito importante, doação morte circulatória, se nós não usarmos ferramentas que são familiares à sociedade. Então, nesse sentido, e em breve eu vou poder apresentar isso de uma forma adequada e mais científica, eu gostaria de trazer uma das indústrias ligada à arte, que é o maior investimento no mundo, maior que a indústria da música e do cinema junto, que é a indústria dos games. Grande parte da população é jovens, isso pode servir para treinamento corporativo de empresas, isso pode servir para a educação de crianças ou adultos sobre um tema tão sensível quanto a doação de órgãos e muitos outros. Então, quando nós introduzimos formas lúdicas que já estão no dia a dia das pessoas, então eu mesmo me pego de vez em quando jogando um Candy Crush, um jogo de celular para passar tempo. Será que esse game não poderia ser educativo?
e nós já temos as ferramentas. Felizmente, algumas empresas começam a se interessar nesse assunto, e eu tenho a honra, mais uma vez, de conhecer as pessoas adequadas, não no sentido do oportunístico, mas que enxergam a doação de órgãos e os transplantes como algo que vai beneficiar, como eu falei no início, a sociedade. Mas isso depende da sociedade. Então, inovação, e a gente fala muito das inovações tecnológicas, desculpe, caiu o meu fone, espero que você continue me ouvindo. Inovações tecnológicas, elas são necessárias, e inovação de comportamento, ela tem que vir junto. Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas, usando a psicologia, como eu falei anteriormente, e encerro aqui minha participação agradecendo mais uma vez por poder me colocar de forma tão aberta entre amigos, sabendo que aqueles que assistiram essa live aqui vai ter ouvido um papo entre amigos, mas que talvez algumas de nossas ideias possam frutificar e beneficiar a nossa sociedade. Mais uma vez, obrigado e vamos em frente. Benhur, você está mudo agora. Eu achei que eu não estava ouvindo porque caiu o fone. Não. Que eu aqui fui... Até coloquei no mudo aqui para mandar um WhatsApp e perguntar se a gente podia ganhar uns minutinhos, e nós ganhamos até 16h55. Então, eu acho que o assunto está bastante interessante, a gente não pode deixar de falar de outras coisas, inclusive, como você mencionou, a gamificação é uma forma fantástica de colocar no celular coisas e padrões e conceitos e princípios fundamentais para a gente melhorar a doação de órgãos. Né? Então, acho que esta é uma condição bastante importante. Eu queria mencionar aqui que eu tive recentemente a oportunidade e fui convidado pela Rede Américas, uma das outras grandes redes hospitalares do Brasil, para construir um programa e um Instituto do Fígado dentro dos hospitais da Rede Américas hoje no Brasil. E que, obviamente, uma das situações que a gente discute o tempo todo é transplante. E é transplante, é doação, é a questão das intervenções de forma adequada e sustentável, né? Que o sistema precisa para funcionar de forma adequada, e principalmente pela inclusão do transplante de fígado no rol das operadoras, onde eu sempre defendi que o transplante tem que ser, obviamente, como ele é, lista única, sempre fui um defensor disso, mas eu defendo a questão da análise dos dados. E eu defendo uma das coisas que é os pacientes que têm saúde suplementar e que possam ser transplantados pela saúde suplementar, eles vão liberar uma quantidade de recurso do SUS muito grande para poder ser reinvestido, por exemplo, em doação de órgãos, por exemplo, em conscientização da população, por exemplo, em melhoria de tratamento dos profissionais da área da saúde, de UTI e pronto-socorro. Então, assim, a gente tem que usar o recurso de forma bastante adequada, né? E eu queria aproveitar, a gente tem agora mais 9 minutos, então, Pedro, eu queria aproveitar para você usar parte desse tempo para colocar suas considerações finais aí, para poder falar um pouco sobre o que você pensa que a gente pode fazer, promover, e acho que até pensar entre todos os players que estão aqui, Redditor, Rede Américas, Universidade, Iniciativa FIS e outros tantos, Sistema Nacional de Transplante e outros tantos players, para pensar de forma unificada em medidas que vão contribuir com o que o Edu está tanto enfatizando, que é com a sociedade. Né? Eu acho que assim, o transplante de órgãos traz uma visão social muito grande, porque a gente promove doadores para a lista, independente deles serem nossos amigos, nossos desconhecidos, nossos pacientes ou pacientes de outros. Então, ele nos dá realmente uma educação muito forte de cidadania, né? Então, Pedro, está com você agora um pouco. Você quer falar, Edu, antes? Eu vou só enxertar na tua pergunta para o Pedro algo que talvez ajude até na resposta, que é uma prática que já é utilizada diariamente em muitas UTIs, milhares. Eu estava na outra mesa há pouco tempo com o Jorge Salu falando sobre o EpiMed. Ou seja, todo paciente que naquele hospital, muitos de vocês conhecem, que entra no CTI, preenche uma série de dados, e esses dados são obviamente dados que podem ser utilizados olhando para o passado, como dados gerenciais, que vão ajudar na tomada de decisões, mas são dados capazes de prever as coisas, dados preditivos.
E aí eu vou provocar, quer dizer, vou enxertar uma questão que o Ben-Hur já falou, acho que numa entrevista da Veja, ou certamente já tinha me falado isso pessoalmente, sobre a força dos dados. A caixa preta, que o Ben-Hur chama. Desde a caixa preta individualizada sobre o que aconteceu naquela cirurgia operada por aquele piloto, leia-se o cirurgião e sua equipe, até a caixa preta do que acontece dentro de uma instituição, um programa de transplante, quais são seus resultados, seus desfechos de curto e longo prazo. Então, eu acho que, não sei, espero ter contribuído na pergunta, que é, será que o que já se faz hoje em terapia intensiva, e vou citar o EpiMed por ser o maior programa que eu conheço de dados preditivos do mundo, né, que contribui muito para a Covid, por exemplo, mas não quero me estender mais do que isso. Será que se a gente fizer um pouco do que está sendo feito em terapia intensiva na área de transplantes, a gente não vai ter benefício muito maior da sociedade, inclusive com escolhas do paciente, no caso de, como você falou, de hospitais privados, porque os dados estão publicados, né? Nossos resultados são tais. Obrigado, Edu e Ben-Hur. Primeiro, dizer de novo que é um prazer enorme estar com vocês e bater esse papo. O Edu falou um pouco da direção que ele está seguindo, e eu aposto muito nessa questão da ciência de dados. É para onde eu direcionei a minha área de pesquisa depois do meu doutorado, e utilizo bastante a ferramenta EpiMed, e acho que eles são um bom exemplo de como a gente consegue integrar dados de diferentes instituições, diferentes redes privadas e públicas, e a gente consegue dar respostas importantes tanto para a sociedade como um todo, quanto para as sociedades médicas. E eu acho que essa é uma iniciativa comercial, mas também de pesquisa clínica, né, o EpiMed, mas eu acho que existem possibilidades de se trabalhar em rede. Em rede eu digo assim, num network de pesquisa clínica e implementação de melhorias que transcende esses grupos ou redes comerciais de hospitais. Eu acho que a gente precisa juntar pessoas que militam numa determinada área, como a gente está falando aqui, transplante, doação de órgãos, e criar colaboração multicêntrica, nacional, de pesquisa aplicada, para tentar unificar esses dados. O primeiro resultado que sai disso, e é o que a gente vem fazendo nos últimos anos, é você identificar quais são os problemas que a gente tem. Os problemas que a gente tem são diferentes dos problemas que outras cidades, outros países ou outros sistemas de saúde têm. E a gente, em geral, na terapia intensiva, isso é uma realidade muito evidente, mas eu acredito que em outras áreas da saúde também, a gente não consegue priorizar alguns problemas porque a gente não sabe quais são os principais problemas. Então, depois que a gente identifica esses problemas e cria modelos com potenciais soluções, uma vez que você criou essa rede de coleta de dados, de interpretação e discussão desses dados, fica muito mais fácil você também implementar de uma forma ampla as soluções. Então, eu acredito que essas iniciativas de trabalho e colaboração em rede que unam diversas instituições e, no caso dos transplantes, seria muito importante ter uma colaboração entre o privado e o público nesse sentido, já que, como vocês falaram, a grande massa ainda de doação vem do sistema público de saúde, onde talvez a qualidade do dado coletado ainda não é o ideal. A gente precisa investir numa coleta de dados unificada e numa colaboração entre instituições para identificar os nossos gargalos, os nossos problemas, gerar soluções, gerar modelos com soluções, já que esses modelos, para serem desenvolvidos, eles precisam de dados, né, e de dados da nossa realidade. E uma vez que a gente esteja trabalhando em colaboração, é muito mais fácil implementar, mesmo em diferentes redes hospitalares, mesmo em sistemas diferentes, público e privado, em cidades diferentes. Eu acho que com isso a gente vai chegar aí no ponto que a gente quer, de aumentar a doação e a qualidade dos órgãos doados, e ao mesmo tempo de
avançar na área de transplantes e eu acho que esse é o grande papel que a ciência de dados tem nessa área de terapia intensiva e de transplante. Não, super obrigado, Pedro. Eu acho que, assim, eu vou aproveitar esses últimos 2 minutos aqui para fechar nossa conversa. A gente já passou do tempo que a gente tinha, deram um pouquinho de tempo mais para a gente, mas eu acho que a gente fez uma conversa, como o Edu disse, entre amigos, descontraída, mas muito transparente, clara, como tem que ser o programa de transplante, como é o programa de transplante. E como tem que ser, na minha opinião, e eu tenho certeza que na de vocês também, a análise e a divulgação dos dados relacionados a transplante. Quanto mais transparência, mais confiança, mais credibilidade e melhor resultado. As pessoas se engajam nesse sentido, né? E eu sou um defensor da divulgação dos dados desde a época, antes de eu ser presidente da BTO, você mencionou isso daí, Edu, que eu fui, mas antes de ser, eu sou um defensor de que isso seja feito com bastante transparência, e a transparência não é para criar o melhor ou o pior, mas é para identificar a seriedade do processo e para que as pessoas possam ter confiança e participar da melhoria, né? E eu não podia deixar de finalizar aqui falando para todos que estão nos ouvindo que não é inovação nenhuma, mas que a doação só acontece quando a família aceita a doação no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de perda de um ente querido, como eu já mencionei aqui, na grande maioria das vezes, de uma forma súbita ou de uma forma traumática e dramática. Então, é assim, a gente precisa conversar sobre isso em casa. Pode falar, Edu. Desculpe a interrupção, é um momento tão importante. É que é uma interrupção curta. É curta. Já interrompi mesmo, peço desculpa, porque é tão sensível a questão. A inovação que ocorreu na Espanha, quando se acolhe uma família que está nessa situação, foi fantástica, porque antigamente a gente ia entrevistar para convencer a família a doar os órgãos. Isso não existe mais. Hoje a gente acolhe a família no momento de dor e dentre as coisas que a gente pode oferecer a essa família é a possibilidade de doar órgãos, o que melhora o luto. Desculpa, é que é tão sensível o assunto. Imagina, que desculpa te interromper. Então, super bem colocado, mas assim, lembrar que a família que vai decidir. Se a família vai decidir, se você conversar na sua casa sobre doação de órgãos, sem estar passando por um momento dessa dificuldade, e as pessoas, seus parentes, souberem que você gostaria de ajudar tanta gente em lista de espera e doar seus órgãos na hora da sua morte, e se ela for morte encefálica, né? Ou não, porque pode ser tecidos também, vai ficar muito mais fácil naquele momento de dor para sua família, até como uma forma de consolo, até como uma forma de diminuição da dor, aceitar aquela sua vontade. Então, o que eu sugiro aqui, não posso terminar de outra forma, é falando para vocês conversarem em casa, todos vocês, com todos os seus conhecidos, amigos do trabalho, sobre doação de órgãos no momento da morte e entender o benefício que isso traz para a sociedade, né? E lembrar de um aforisma da Inglaterra que é: seus órgãos não serão importantes no céu, tá certo? Eles são importantes aqui na Terra. Então, não leve eles com você. Deixe eles conosco aqui na hora da sua morte. Converse com sua família. Fale que você é um doador de órgãos, se essa for sua vontade, que vai ser mais fácil da família aceitar naquele momento. Bom, eu queria agradecer muito, Edu, a você, Pedro, a você. Foi uma tarde super agradável. E agradecer principalmente, em nome do José e do Rodrigo, a iniciativa FIS, por ter nos colocado com esta oportunidade de uma discussão tão agradável, tão produtiva, e que eu tenho certeza que pode contribuir para muita gente que não é ligado à área, e até para aquelas que são também. A Daniela Salomão, infelizmente, não pôde participar, mas tenho certeza que ela nos apoia em todas essas iniciativas, e ela vai assistir isso e, com certeza, vai nos agradecer pela contribuição ao transplante brasileiro. Então, muito obrigado a todos, um bom dia para vocês, boa tarde, bom fim de semana, e estamos encerrando. Muito obrigado à iniciativa FIS mais uma vez. Obrigado, um abraço.